Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui para a gente caminhar juntos, refletir juntos sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, o nosso dia a dia e nos transformando, né? Melhorando todos os dias. E hoje nós vamos refletir sobre a importância de direcionar o olhar para aquilo que é bom, verdadeiro e amável. Isso não é negar as coisas ruins, não é negar a dor, mas permitir que a paz reorganize o nosso interior, que a nossa mente influencie diretamente o nosso processo de cura, em todos os sentidos. Eu quero começar a nossa reflexão com uma história. Havia um pequeno vilarejo onde existia um jardim conhecido por todos como o Jardim Doente. As flores murchavam rápido, as folhas viviam manchadas, e por mais que os jardineiros tentassem cuidar, nada parecia funcionar. Todos os dias o dono do jardim caminhava entre as plantas, observando atentamente cada sinal de um problema. Ele procurava folhas secas, caules quebrados, insetos escondidos, e quanto mais ele observava o que estava errado, mais defeitos ele encontrava. Está piorando, ele pensava. E preocupado, ele voltava no dia seguinte, com ainda mais atenção voltada para aquilo que não ia bem. Certo dia passou pelo vilarejo uma mulher simples, conhecida por cuidar de jardins de maneira diferente. E ao ver o homem ajoelhado analisando uma flor murcha, ela disse: "Você já tentou olhar para o que está vivo?" E aí o homem confuso respondeu: "Mas se eu não observar o que está doente, como que eu vou curar?" E ela sorriu e pediu permissão para voltar no dia seguinte. Na manhã seguinte, ela entrou no jardim e fez algo estranho. Não tocou nas plantas doentes. Caminhou lentamente e começou a admirar as poucas flores que ainda resistiam. Elogiou suas cores, tocou a terra com cuidado, respirou fundo e ficou em silêncio por alguns minutos. "Volte amanhã", disse ela ao homem. E no dia seguinte algo sutil havia mudado. Nada milagroso, mas as folhas pareciam um pouco mais erguidas. E aí ela pediu que repetisse o processo por vários dias, e assim ela fez. Aos poucos o jardim começou a responder. As plantas mais frágeis ganharam força, novas folhas surgiram, e o que antes parecia doente começou a se reorganizar. E o homem curioso perguntou: "O que você fez de diferente?" E ela respondeu: "Quando você observa apenas a doença, você a mantém viva. Quando você direciona o olhar para a vida encontra caminho para se expandir." Gente, e essa história, fazendo uma analogia com a nossa vida, nós somos como esse jardim. Quando nós focamos o tempo todo na dor, no medo, na falta, naquilo que nos machucou, a mente entende que isso é prioridade. E a mente incansável começa a buscar provas para sustentar esse foco. Os pensamentos geram sentimentos e sentimentos criam um padrão interno. E as células do nosso corpo, elas sempre respondem exatamente a esse padrão. O corpo escuta tudo que a mente repete. E isso não significa negar aquilo que está doendo, nem fingir que não existe. Não é isso. Significa parar de alimentar o que já está ferido. A verdadeira cura na nossa vida, em qualquer situação, seja ela qual for, começa quando você para de vigiar a dor o tempo todo. Quando você escolhe direcionar sua atenção para o que ainda está vivo dentro de você, a sua respiração, a sua capacidade de sentir, a sua força silenciosa, a sua presença, aquilo que recebe a sua atenção cresce. E aquilo que recebe consciência amorosa
se transforma. E assim como o jardim, o corpo e a alma entram em um processo natural de reorganização. Não porque você lutou contra a dor, mas porque escolheu nutrir a vida. Assim como no jardim da história, muitas vezes nós caminhamos pela nossa própria vida procurando falhas, feridas, traumas e medos. Observamos cada pensamento negativo, cada emoção pesada, cada sinal de cansaço da alma. E sem perceber, nós mantemos a nossa atenção presa exatamente no lugar que precisa de descanso. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Quando mudamos o foco, algo sutil acontece dentro de nós. A nossa mente se aquieta, fica mais tranquila, o coração desacelera e o corpo começa a responder a essa nova linguagem interior. E a ciência nos mostra que as células escutam os nossos pensamentos, as nossas intenções. A espiritualidade nos revela que a alma floresce onde há fé, onde há presença, onde há confiança. E quando nós escolhemos direcionar o olhar para a vida, para o que ainda pulsa, para o que Deus já está fazendo, mesmo que seja pequeno, nós entramos em um processo de cura que não vem da força, mas da entrega. Cura não é lutar contra a dor, é permitir que a paz ocupe o lugar do excesso de vigilância. Quando nós descansamos a mente em Deus, o corpo entende que já está seguro. E onde há segurança, há regeneração. Em Filipenses 4, versículo 8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. E esse versículo não é um convite à negação da realidade, mas um chamado ao direcionamento consciente do olhar. E Paulo nos ensina que aquilo que ocupa os nossos pensamentos molda o nosso estado interior. Quando escolhemos pensar no que é bom, puro, verdadeiro, nós alinhamos a nossa mente à paz de Deus. E essa paz guarda o coração, reorganiza as emoções e permite que a cura aconteça de dentro para fora. Pensar bem é um ato espiritual. Pensar positivo, se sentir bem, é cooperar com o processo divino de restauração. E que essa seja a nossa intenção para o dia de hoje. Escolher direcionar a nossa atenção para a vida, para a presença de Deus e para tudo que fortalece a nossa alma. Descansar nossos pensamentos em Deus, permitindo que a paz conduza o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções ao equilíbrio e à cura. E que nós possamos praticar isso todos os dias. Isso nos faz bem, isso renova a nossa energia, isso nos conecta, nos alinha com a verdadeira essência, com o nosso Deus, com o nosso Criador. E com essa reflexão eu desejo que o seu dia seja maravilhoso, que você siga o seu dia olhando para tudo que é bom. E isso só vai te fazer bem. Um beijo no seu coração, que você tenha um final de semana abençoado, cheio de amor, cheio de paz. E te espero aqui amanhã, no nosso próximo devocional. Um beijo, fique com Deus e até lá.